cara, às vezes você tem medo de falar de Jesus, você tem preocupação em compartilhar daquilo que você crê, com medo do que as outras pessoas vão pensar, sendo que Jesus é a melhor mensagem que uma pessoa pode receber. Hoje em dia, infelizmente, pela cultura, a gente falar de Jesus parece que se tornou uma ofensa. A gente tem vergonha. Quando alguém menciona Jesus, a pessoa já fala, mas tirando religião, porque parece que ofende. Só que Jesus não é uma ofensa. Jesus é a melhor mensagem que alguém pode receber. Para muitos vai ser uma ofensa. Sendo bem franco, mano, Jesus fez muito mais por você do que as pessoas que você tenta agradar na sua faculdade, no seu colégio. Essas pessoas não morreram por você. Eu vou ser sincero, essas pessoas que você tá tentando agradar, seja no ensino médio, seja na faculdade, daqui 2, 3 anos você nem vai mais estar falando com elas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre cosmovisão bíblica, sobre ciência, sobre religião, sobre tecnologia e todas as áreas que um cristão ele deve estar atuando. E hoje, como você sabe, não estou sozinho, ok? Estou aqui com uma pessoa muito especial, João Pedro. Seja muito bem-vindo. Fala pessoal. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o amor de Deus, sobre a comunhão do Espírito Santo, ok? Então, fica ligado nesse episódio que ele está demais, ok? João, seja muito bem-vindo. Que bom estar aqui com você. Prazer estar aqui. João e Pedro, né? É um nome forte. Compostinho. Double unção, vamos dizer assim. Aleluia. Aleluia. João, eu sempre gosto de iniciar as conversas. Eu gosto muito de escutar histórias. Eu queria que você falasse pra gente, cara, como é que você conheceu Jesus, mano? Como é que, poxa, eu entendi que é pra Jesus que eu vivo. Olha, eu poderia dizer que eu não tive uma experiência alucinante, sobrenatural, algo que desceu um anjo na minha frente, eu vi alguma coisa assim e teve uma mudança radical nesse ponto de algo imediato. Eu, como a realidade de muitas pessoas cristãs, sou filho de pastor, meu pai já é falecido, mas eu cresci num contexto cristão e por muito tempo fui aquele filho de pastor normal, que é revoltado, que não conhece o Senhor e que tem raiva de ir na igreja, que às vezes orava, até mesmo orava, questionando o Senhor do porquê tá numa família cristã, de às vezes, por não conhecer a verdade de Jesus, querer ir pro mundo, porque eu tinha mais amigos no mundo do que na igreja. Então, era natural que eu tendesse a ir mais pra um lado, querer desfrutar da vida, né, toda essa visão que as pessoas têm lá fora. Mas chegou um certo momento da minha vida que eu tava começando a ir pra um caminho que eu tava indo, me afundando, me perdendo, não tava querendo saber tanto sobre o Senhor. E chegou um momento que eu comecei a ir em alguns retiros, por conta de ser de família cristã, por mais que era obrigado, eu vivia um contexto onde eu estava diante da presença do Senhor. Chegou um momento que eu conheci amizades cristãs, porque na minha igreja não tinha jovens, não tinha muitos jovens adolescentes, então pra mim ser cristão era algo de velho. Então eu falava, eu vou virar cristão depois que eu já tiver desfrutado da vida, fazer tudo o que eu quiser, e quando eu chegar lá com meus 60, 70 anos, quase com o pé na cova, eu me arrependo e peço pro Senhor me salvar, né? Só que eu vivi um processo onde eu conheci alguns amigos, o Vitor, um amigo em comum nosso, a gente começou a se aproximar e o Senhor foi colocando algumas amizades pontuais que foi nos direcionando a conhecer algumas igrejas, alguns outros caminhos, e a gente começou a ver que tinham outras pessoas da nossa idade que eram apaixonadas por Jesus. E eu comecei a entrar em uma crise. Porque por vir de um contexto onde meu pai era pastor, eu tenho um irmão também que é pastor, formado em teologia, eu sempre, por mais que não tinha essa chama acesa dentro de mim, eu sabia de teologia, eu sabia às vezes exegese, todos esses termos assim, mas não tinha o simples, que era uma experiência com Jesus, o Deus que era o meu Deus. Eu conhecia o Deus do meu pai, o Deus da minha família, o Deus da minha igreja, mas eu não conhecia o Deus do João, sabe? O Senhor do João. Chegou um momento da minha vida que, conhecendo essas amizades, o Senhor começou a me constranger de eu olhar pessoas da minha idade, com 16 para 17 anos, que foi mais ou menos a fase que eu realmente entendi o evangelho e me entreguei de coração pro Senhor, que eu vi pessoas queimando. Adolescentes de 16, 17 anos apaixonados por Jesus, e eu olhava e eu falava, cara, eles estão entendendo algo que eu não tô entendendo. Como assim? Eu cresci em uma família onde eu me criei nesse ambiente e parece que muitos deles ali, que muitas vezes têm familiares que não são cristãos, tiveram um encontro com o Senhor que, cara, eles choravam na presença do Senhor. Era algo de coração, era algo que você olhava e você falava, mano, eu quero viver dessa forma. E conheci os adolescentes, né, da Assembleia, Força Team, comecei a frequentar a FT, e chegou um momento que o líder na época começou a fazer uma série de mensagens sobre Jesus, que eu entendo que ali foi um momento pontual da minha vida. Onde ele dividiu Jesus em facetas para nos apresentar diferentes características. Jesus como amigo, Jesus como Deus, Jesus como Pai, Jesus como Messias, Jesus como Consumador.
E eu comecei a me interessar muito sobre isso. Porque a forma também como ele falava de Jesus era uma forma apaixonada. Era um Jesus diferente de tudo aquilo que eu tinha conhecido. E durante esse processo de conhecer essas amizades, onde eu estava em um ambiente onde as pessoas elas amavam Jesus, não era apenas um Jesus da religião, um Jesus que não quer que você aproveite da vida, mas um Jesus que estava disposto a mudar a sua vida e para melhor, não para te privar de prazer, mas um Jesus legal, realmente Jesus ele é legal, ele é bacana. Né? Existem as renúncias, mas, cara, é maravilhoso caminhar com Cristo. E eu comecei a ser essa chama acesa. Acesa até o momento que teve o retiro dos adolescentes. Uma das palavras foi direcionada à missão, a um adolescente mudar a realidade que ele tá, ele não ser um cristão que não se posiciona, onde você tem algo que você carrega, o Espírito Santo habita dentro de você, e você passa em torno de 8 anos, 3 anos, 5 anos numa faculdade ou numa escola, e você não muda o ambiente ao seu redor. Se chegasse alguém de fora, não ia ver transformação, não ia ver as pegadas do Espírito Santo naquele lugar. E aquilo começou a me provocar. Então, basicamente foi um processo onde eu não consigo datar, nesse dia aconteceu. Sim. Mas foi uma chama que foi crescendo, a um ponto que eu me entreguei totalmente. Então, acabei que, depois desse retiro, entrando no ensino médio pós-pandemia, tinha dado um monte de problema. Quando fui fazer o terceirão presencial, que o primeiro e segundo ano do ensino médio eu fiz online, por conta da situação da saúde do meu pai. No terceirão, quando eu entrei, eu falei, não, senhor, eu quero fazer uma célula. Eu comecei a ter uma indignação santa dentro de mim de, cara, eu não quero estar em um lugar e carregar o Espírito Santo comigo, ter a presença do Senhor e não ser alguém disponível para ele me usar naquele ambiente. Então, acabou que estudei no Colégio Elza Pacheco, eu conheci algumas amizades que eram cristãs para me auxiliar também e a gente começou a célula lá. Aí, a gente foi lá, começou a pregar, ministrar, o Senhor começou a fazer cura, o Senhor começou a quebrantar alguns professores iam assistir a célula, a gente viu que o Senhor estava fazendo mover. E, corta a história, me formo no terceirão, entrei naquela crise de decidir qual faculdade que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria estar dentro da faculdade para continuar isso. Porque ao mesmo tempo que eu estava apaixonado querendo fazer coisas pro Senhor, surgiu um arrependimento dentro de mim de não ter conhecido essa verdade antes. Porque eu passei o ensino fundamental, querendo ou não, por mais que foi na pandemia, o primeiro e segundo ano do ensino médio, não fede nem cheira, sabe? É o sal que perdeu o gosto. Então eu não mudava a realidade ao meu redor e eu falava, o Senhor nos dá a oportunidade de conviver com pessoas, de transformar esses ambientes e muitas vezes pela nossa omissão. Você pode até ser um cristão de verdade, mas às vezes pela forma como você se omite no ambiente, você acaba não deixando com que o Senhor te use naquele lugar. E existem muitas vidas a serem alcançadas nesse meio. Então basicamente, agora estamos com o Escape, que é um projeto que já existe ali na FURB Evangelístico há mais de 10 anos, né, que existia a Chay, que era a antiga líder do movimento. E como é uma faculdade, o líder normalmente troca de 5, 4 anos porque é o tempo que dá, né? Então, o Senhor me abençoou com a responsabilidade de, nesses 4 anos que eu estou, 4 ou 5 anos que eu estou cursando, me delegou a responsabilidade de assumir a liderança, de estar coordenando o movimento. O Senhor tem feito grandes coisas, temos investido bastante nas redes sociais, postado story, postado reels, para produzir engajamento e, em média, por encontro, tanto no matutino e noturno, tem dado 15 a 20 pessoas. Um número que, né, antigamente não era tanto. E por conta desse auxílio das redes sociais, a gente vê que tem se propagado e tem chamado a atenção de mais pessoas para participar. E é isso. Massa, cara. E é engraçado porque quando a gente fala de adolescente, né, cara, a gente tem 2 extremos. Ou você tem um superativismo ou você tem uma grande omissão, né? E aí quando você fala sobre essa questão de, poxa, o meu líder, ele me ensinou a respeito de Jesus. Tem um livro muito bom chamado Jesus Não É O Que Você Pensa, né, do Thiago Marques. E aí ele fala que Jesus, ele, durante a sua trajetória na Terra, cara, ele não era reconhecido pelas pessoas porque ele não era aquilo que elas pensavam dele. Então, às vezes a gente perde de ter um encontro com Jesus porque a gente está tão focado naquilo que a gente acredita ao invés de entender aquilo que ele é, né? E aí uma das coisas que ele fala no livro dele é que as pessoas preferem Barrabás ao invés de Jesus porque Barrabás é um revolucionário de guerra. Jesus é um homem totalmente pacífico. Só que aí quando você olha, tipo assim, Jesus não é o que eles precisavam aquilo porque não era aquilo que eles pensavam a respeito do Salvador. Que eles desejavam, a expectativa que eles tinham, né? E aí quando a gente fala de adolescente, cara, a gente tá falando de desejo, a gente tá falando de intensidade, a gente tá falando de hormônio e tal. E como é importante, a gente tem visto hoje muito isso, até... Hoje na célula a gente tá conversando a respeito disso, sobre, cara, Sansão. Sansão era um cara
que era voltado a nazireado, né? Ele foi feito para aquilo. Só que houve um momento que, cara, talvez a fé dos pais dele, por eles falar, olha, você tem que ser de Deus, mas ele não tem um encontro com Deus, talvez, de fato, gerou com que ele, aquele conforto, sabe? Tipo assim, cara, presente de Deus, não, beleza, tá sempre aqui. E aí uma das coisas que a gente conversou hoje foi, tipo assim, Sansão, ele contou pra Dalila, mentiu várias vezes de qual seria o segredo. Só que quando ele conta pra ela a verdade, ela corta o cabelo, ele pensa, certamente o Senhor vai me libertar como das últimas vezes. E aí o texto é bem claro, porém, Sansão não sabia que Deus não estava mais com ele, né? E aí cara, isso é engraçado, porque a gente tem, por exemplo, a minha geração é a geração Z. Acho que até a sua minha também chega a ser a Z. A gente tem, às vezes, um sentimento de liderança muito forte, só que às vezes a gente não tem uma causa que ela compete com isso. E aí a gente vê agora essa geração que vem após nós, cara, ou os nossos adolescentes, eles não têm esse sentimento de liderança, só que eles têm causas muito importantes que eles precisam batalhar. E aí, cara, você tá dentro de um contexto universitário, né? E você ingressou numa faculdade porque você tinha algum objetivo com aquilo, certo? Então, como cristão hoje, cara, como que você acha, ou qual que é a importância de um cristão fisioterapeuta? Cara, por que eu tenho que ter fisioterapeutas nessa área? O que você acha? Hoje em dia na igreja a gente vê uma cultura, querendo ou não, por conta da alta demanda de desistências da fé cristã quando entram no ambiente universitário, de preferirem aconselhar que os jovens, os adolescentes, não cursem uma faculdade, com uma intenção ruim, só que o caminho pelo qual, ao invés de ensinar da forma correta de como agir, às vezes é mais fácil a gente só pedir para não fazer, do que se incomodar em realmente ter que ensinar, sabe? E é de extrema importância porque a gente precisa de pessoas fora do ambiente de igreja porque a gente está alcançando pessoas que não estão lá. Então, basicamente, por que tem que ter um cristão fisioterapeuta? Porque às vezes você só vai conseguir alcançar uma pessoa quando você estiver numa clínica reabilitando um joelho. Às vezes aquela é a única oportunidade que aquela pessoa vai ter de se encontrar com o Senhor através da sua vida. Então, seja fisioterapia, medicina, psicologia, um professor de biologia, entende que você, quando eu optei pela fisioterapia, porque eu sei que é uma área que eu teria contato com muitas pessoas. E basicamente esse é o meu propósito, sabe? É levar o evangelho às pessoas, amar as pessoas, revelar Jesus às pessoas, que foi essa ambição que me levou a escolher um curso onde eu pudesse ter contato com pessoas que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade. Porque a pessoa que ela tá fazendo fisioterapia, que ela vai fazer fisioterapia, ela não quer estar lá porque ela quer. Ela tá lá porque ela tá com uma enfermidade, ela tá com algum problema. Agora, eu escolhi estar lá. Entende que muitas vezes, em todas as profissões, o peso é esse, muitas vezes você vai receber clientes, ou você vai receber pacientes que não queriam estar tendo que fazer aquilo que estão fazendo, mas você optou estar naquele lugar. E a sua responsabilidade no Senhor é muito maior. E a gente às vezes tem a mania de querer separar o que é sagrado e o que é santo, né? E o que é profano, no caso. A gente quer viver esse dualismo, onde não, a minha faculdade é outra história. Lá, Jesus não entra na minha faculdade, Jesus entra comigo quando eu tô na igreja. Aí eu sou cristão, aí eu cuido com as minhas palavras, eu cuido com o jeito que eu trato as pessoas, aí eu falo, eu prego, faço tudo. Mas quando eu entro na minha faculdade, faço questão de não falar de Jesus para as pessoas, às vezes participo da roda dos escarnecedores, das fofocas, participo de tudo aquilo. Então, quando a gente entende que o Senhor pede para nós fazermos tudo para a glória dele, quer comam, quer bebam, ou seja, aquilo que você come está sendo sagrado, aquilo que você bebe é sagrado. Então, tudo aquilo que você faz para o Senhor, quando você entende que o evangelho é uma vida integral, você é do Senhor integral. Não é como se você tivesse agora, agora eu tô indo lá trabalhar, não sou do Senhor. Tá tudo bem se eu tratar um paciente mal, ser mais estúpido, ou às vezes cobrar além daquilo que é proposto, ou não fornecer um tratamento com excelência. Não. Aí você tá vivendo um dualismo, e muitas vezes isso demonstra o coração que você tem diante do Senhor. Você tem um relacionamento com o Senhor baseado naquilo que você quer receber, mas não por quem Ele é. Porque quando você se relaciona com o Senhor por quem Ele é difícil você, em qualquer ambiente, tentar agir de uma forma que desagrade ao Senhor. E tipo assim, é interessante, quando nós liderávamos Escape, eu e a Chay, ela sempre falava que quando ela entrava na sala de aula, as professoras sabiam que ela era cristã. Mas ela, além do testemunho dela com notas, ela queria mostrar também a atividade dela nessa vida espiritual. E ela dizia que ela começou a exercitar nas aulas práticas uma prática dela que ela leva até hoje, né? Que era, todas as vezes que eu fosse tratar um paciente, sei lá, o joelho, vou exercitar o joelho. Antes disso, eu vou impor as mãos sobre ele.
cara, eu vou orar. Uhum. Porque Deus me fez fisioterapeuta, mas antes Deus me fez cristão. Exatamente. Então eu preciso crer que o sobrenatural, ele é o natural de quem crê. Exatamente. E aí, uma das coisas que a gente viveu algum tempo atrás, nós tínhamos um jovem, cara, que ele tinha as pernas tortas. E a gente fez um movimento ali dentro da universidade. E eu falei, cara, vamos orar por cura. E aí, quando eu falei, vamos orar por cura, eu já fiquei tipo, opa, cara, e agora? Tipo assim, eu falei, mas alguém tem que ser curado. Uhum. E aí eu lembro que o primeiro que levantou a mão que queria orar por cura foi aquele rapaz que tinha as pernas tortas. Eu falei, cara, e agora? Gelei. Só que eu falei, cara, não, sobrenatural é natural de quem crê, vamos ver Sim. isso. E eu comecei a orar por aquele cara. Cara, eu comecei a orar. E, cara, nada acontecia. E eu falava de ligamento, eu falava de osso, eu falava de tudo e tal. E aí eu falei assim, cara, que coisa. E eu comecei a ficar em crise. Eu tô orando e esse cara não tá sendo curado. E eu lembro que ele pegou e botou meu ombro e falou, Jadiel, por que você continua orando por mim? E eu falei, porque eu acredito que Deus pode curar suas pernas. Aí ele falou assim, mas eu nunca pedi pra você orar pelas minhas pernas. Porque a minha cura tá aqui dentro. Eu preciso perdoar meu pai, eu não tô conseguindo. E eu olhei pra ele e falei, você não quer cura física? Ele falou, não, seria muito legal se acontecesse. Sim. Mas eu preciso ser tratado aqui dentro. Existem coisas mais prioridade, né? Mais e aí importante. Você começa a perceber que, cara, a gente, quando vai pra uma profissão, a gente não tá tratando só corpo físico, mas espiritual. O espiritual, ele envolve tudo, né? Então, e isso é muito forte. E, cara, pensando nisso, assim, você já tá liderando esse CAP há quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e Caminhando meio. por 2 anos e meio. Uma cota, eu tô ficando velho. Quase me Mas, formando, mais 2 anos. Cara, tem algum testemunho, alguma história que você pensa, pô, cara, isso aqui foi sobrenatural, cara. Nunca vivi isso em algum lugar. Dentro da universidade? Cara, dentro da universidade, primeiro foi o fato de pessoas querendo conhecer mais o Senhor no escape. Pessoas que às vezes eu nem imaginava que estariam lá, que eu conheci, mano, essa pessoa nunca vai ir, sabe? E até hoje, eu já comecei a prática de orar por cura. Legal. Eu ainda quero orar por alguns professores, mas eu já orei por alguns estudantes, inclusive alguns que tinham enfermidade nos olhos, alguns que tinham enfermidades nas pernas. E o que mais me pegou foi não a questão da cura em si, mas aquilo que o Senhor queria me ensinar com a atitude que eu tive. Teve uma situação que eu fui orar era semana acadêmica. Tava no intervalo, assim, eu tava terminando a semana acadêmica e a gente já tava saindo, todo mundo saindo. Chamei um amigo meu cristão também e falei, mano, o senhor tá me incomodando de orar por aquele cara. Aquele cara, ele era cego. E o senhor me incomodando, ora por ele. Eu falei, cara, se eu não orar, eu vou ficar a semana inteira me culpando porque eu não obedeci a voz do Senhor. E é aquilo, não nos movemos por resultado, nos movemos por obediência. Então, muitas vezes, a nossa fé é limitada. Às vezes, realmente não tenho fé que aquele cara pode ser curado. Mas a nossa obediência, ela estica a nossa fé. Ela nos obriga a ir além daquilo que a gente acredita. Porque às vezes a gente acha que é a nossa fé que vai trazer cura. Não é. É aquilo que Jesus disse. É você confiar nas palavras de Jesus. Talvez, mano, tu pode não ter fé que aquele cara vai ser curado. Mas o que Jesus disse? Que os coxos vêm, os coxos andam, os cegos vêm e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Jesus disse que isso aconteceria. Se Jesus para nós é absoluto e tudo que ele disse é uma verdade, isso é verdade. Independente do contexto da situação, sabe? Às vezes não é naquele momento, e glória a Deus por isso. Mas quando eu orei e nada aconteceu, me veio um sentimento de frustração. Eu e ele, a gente orou, insistiu, nada aconteceu. Veio aquele sentimento de vergonha. E o Senhor falou comigo, eu tô querendo quebrar a tua reputação, filho. Você é muito apegado àquilo que as pessoas podem pensar de você se você orar e não acontecer. Mas eu não tô pedindo pra você orar pelo resultado, eu quero que você ore por obediência. Então, o Senhor começou a falar comigo, muitas vezes antes de eu começar a pôr a minha mão em prática e realmente fazer o milagre, a cura, eu primeiro quero curar o seu coração. De um grande pecado que muitas vezes essa sensação de querer estar tendo uma boa reputação diante das pessoas, sendo que a nossa reputação morreu com Cristo, sabe? Então, o Senhor vai dizer que ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então, o evangelho vai ser loucura. Independente se você orar, se você der uma palavra de consolo, o evangelho é loucura. A gente vai ser taxado de maluco, assim como durante a história do cristianismo sempre foi. O cristão sempre foi doido. Né? O termo cristão já foi usado para denegrir a imagem daquele que acreditava em Jesus. Que Jesus era um maluco, que Jesus era isso. E para nós ele é o Senhor e Salvador, aquele que carrega a verdade. E ele é a verdade. Então, o Senhor me ministrou muito. Foi o que ele mais me pegou. É abrir mão da sua reputação e buscar a minha presença para ser cheio do Espírito Santo, para daqui a um tempo, sim, eu começar a operar milagres, maravilhas, porque você está pronto para
conseguir ter capacidade de suportar o peso disso, sabe? Nesse sentido de, poxa, às vezes você tá orando por cura, mas se o Senhor curar, às vezes o seu ego pode aumentar. Você pode achar que foi você. Então, se o Senhor primeiro não tratar o seu coração, muitas vezes você corre o risco de se perder no caminho, sabe? Então... Cara, tipo assim, isso é muito bacana, porque toda vez que Deus, ele vai nos ensinar, cara, ele mostra pra gente que não se consegue cuidar de alguém estando ferido. Então Deus, ele vai tratar a gente para que a gente, sendo um corpo saudável, possa continuar gerando um corpo saudável. E quando eu lembro de histórias como essa, cara, porque assim, você já orou, eu já orei por pessoas que foram curadas, e se a gente fala do escape, se a gente fala de ser cristão na faculdade, é porque a gente viveu e vive coisas sobrenaturais. Né? E eu lembro muito quando você tem ali os discípulos na Porta Formosa, e aí eles pegam e falam assim, vocês podem me dar uma esmola? Não, pera, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí é exatamente essa reputação, porque, cara, aquele rapaz estava há anos lá, há anos recebendo ofertas, e talvez os próprios discípulos em algum momento chegaram e deram oferta para ele. Só que naquele dia, tudo que eles tinham era Jesus. E aí talvez, cara, uma das respostas que nós podemos trazer para essa geração é o seguinte, cara, como que eu consigo viver a cura, como que eu consigo viver um milagre, como que eu consigo viver, cara, uma manifestação do poder de Deus? Cara, simples, deixando que o Senhor seja tudo aquilo que você é. Né? Então, assim, que a gente tenha homens que falam, cara, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho de mais valioso eu vou te entregar agora, cara, que é Jesus. Recebe, cara, recebe. Entende? E, cara, eu vivi, tipo assim, períodos de muita luta, mas também de muita alegria. Então, quando eu iniciei a célula, cara, as pessoas tacavam água em mim. E aí no começo tudo gerava muita revolta. Então eu era de um contexto de biologia. Então a maioria da galera é ateu, devoto, evolucionista, que quer acabar com a tua raça. Charles Darwin na veia e vai até acabou, tipo assim, né? E ainda era, cara, biologia e licenciatura. Então era Charles Darwin tatuado aqui e Paulo Freire no outro. Então era o combo do capeta. Mas, cara, tipo, como é que eu conseguia sobreviver? Cara, só pela graça. Então chegou períodos onde, tipo assim, de fato, cara, andar sozinho foi muito perigoso. Porém, quando eu comecei a compartilhar essa liderança, cara, compartilhar e ter pessoas que caminhavam comigo, isso tornou muito mais fácil. Então, eu vim em um contexto, cara, antes da pandemia, onde você tinha os cristãos 007. Então, tipo assim, você não acha cristão, eles estão lá, mas estão escondidos. Ninguém sabe quem é. E aí, depois da pandemia, você tem uma nova geração louca pra sair. Porque, tipo assim, cara, era uma geração que ficou trancada durante muito 2 anos ali, praticamente. E quando eles voltam, cara, eles voltam com intensidade. E, cara, uma das coisas que me emociona é que eu chegava pra célula e as pessoas sentavam ali junto comigo e eles só falavam assim, cara, a gente só quer Jesus. Hoje, o que você tem pra nós que seja Jesus? Entende? Tipo assim, eles não queriam apenas saber se seria um excelente sermão, eles queriam, cara, apenas que eu falasse de Jesus de uma maneira fluida, de uma maneira livre. E, cara, um testemunho muito forte que eu tenho disso, ele não envolve cura, mas eu lembro que eu cheguei numa matéria que era biologia evolutiva. Então era Charles Darwin puro ali e tal. E aí o meu professor, ele queria falar sobre a respeito da evolução e tal, e ele dava umas pinceladas na Bíblia assim de uma maneira negativa. E aí, cara, eu comecei a fazer algumas perguntas, tipo assim, tá, mas isso e tal. Não, mas a geologia diz que as pedras testemunham, só que lá em Deuteronômio, cara, a palavra de Deus diz que, poxa, as pedras iriam falar a respeito dos feitos de Deus. Mas os caras, tá, mas como é que você sabe disso? Eu falei, não, sou só uma pessoa que gosta de estudar e tal. Até que chegou um momento que eu falei, não, cara, eu sou cristão e eu amo Jesus e tal. E aí o professor, ele passou um trabalho pra gente. E aí ele era um trabalho que deveria ser feito em dupla. Eu falei, perfeito. Ele deu um intervalo, a gente foi lanchar e tal. Quando eu voltei pra sala, cara, a sala tava dividida em 2 fileiras, né? Da direita e da esquerda. Quando eu voltei para a sala, todos os alunos, inclusive os que estavam sentados comigo, eles foram pro outro lado da sala. Cara, e eu fiquei sozinho. E aí o professor falou assim, gente, eu trabalho em dupla, quem é que vai fazer pro Jadiel? E, cara, ninguém queria. E eu falei, cara, beleza, tranquilo. Só que aí,
Veio uma menina e ela falou assim, ó, ô, você que é o Jadiel, que é cristão? Daí eu falei, sou sim, sou Jadiel, sou cristão. Por quê? Não, porque eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, fala. É porque, como que você consegue? Eu falei, cara, como assim? Não, como que você consegue ser cristão e fazer biologia? Eu falei, cara, porque eu entendi que Jesus é o centro da minha vida, eu tive um encontro com a presença dele. Mas eu também entendo que Deus é soberano e não tem sentido eu falar da história do universo sem Deus não ser o centro dele, cara. E é isso. E ela falou, eu falei, mas por que você pergunta? Não, é porque, cara, meu pai é pastor. E eu tô numa crise de fé e tal. Eu falei, cara, fica tranquilo. Vamos fazer o seguinte, a gente tá na mesma aula. Vamos fazer o trabalho junto, cara. Vamos botar pra quebrar. Ela, não pode ser. E aí o professor veio, e aí, Jadiel, conseguiu tua dupla? Aí eu apontei pra ela e falei, consegui dela. Não. Tipo assim, ó. E ela passou a me ignorar, entende? E aí, cara, isso foi um choque muito grande, mas uma das coisas que eu percebi foi que como nós temos ainda muitos jovens que eles têm vergonha de ler. Então a gente tinha aquele estereótipo de que todo cristão, ele era o analfabeto, né? Era burro, pobre, entende? Sem conhecimento, leigo. E hoje nós somos 37% da população brasileira. Cara, é muita coisa. Tem uma estatística que fala que em 2036 nós seremos mais de 50%. Ah, até se olhar pela história, as maiores universidades, prêmios Nobéis, foi cristãos. Foram cristãos. Universidades renomadas hoje em dia que todo mundo quer estudar, que todo mundo gostaria de ter o privilégio, foi fundada por cristãos. Então, assim, esse jargão de que o cristão ele não pensa, que ele é burro, que ele é ignorante, que ele não sabe pensar cientificamente também, é errado. Até porque a gente consegue entender que a ciência ela mais prova a existência do Senhor do que o contrário, né? Então, é meio que equivocado você querer usar da forma como o Senhor criou tudo para dizer que ele não existe. E assim, a minha geração, ela veio da pandemia, ela veio apaixonada por Jesus, só que ainda é tímida. E aí hoje eu percebo, olhando o Instagram do Escape e vendo as redes sociais, cara, que a sua geração ali, cara, ela tá queimando. E aí eu queria que você dissesse, ou falasse pra gente, cara, como ser um cristão, cara, que queima por Jesus dentro da universidade. Tipo assim, ó, cara, tem alguma coisa que você tem observado ou que você tem feito que fala, cara, isso está gerando cada vez mais lenha, cara, isso está provocando as pessoas. Você consegue dar, tipo, sei lá, uma dica ou duas dicas para quem quer queimar dentro da universidade? Bom, se eu pudesse pensar, mas é difícil dar uma dica a respeito. Mas conheça Jesus de verdade. Sabe por quê? Porque o cristão que é 007, que tem vergonha, igual essa situação que aconteceu Sim. da menina ali, ou menino, não lembro, mas ter essa atitude contigo, eu vejo que é a mesma situação que eu fiz quando eu não conhecia o Senhor. Eu fazia isso também. Eu tinha vergonha, porque meu pai era pastor integral. Então, muitas vezes, chegava na escola, o pessoal perguntava algum trabalho, você tem que comentar sobre a sua família, sobre o trabalho e tal. E por eu não viver de acordo com o evangelho, as pessoas às vezes até estranhavam. Como assim teu pai é pastor? E tipo, eu não dava um bom testemunho, porque eu também não queria saber do Senhor. E eu tinha vergonha. Ah, não, meu pai ele é coordenador de um centro de reabilitação, porque ele também era. E aí era menos crentez do que eu falar, não, meu pai é pastor em tempo integral e tal. E eu tinha vergonha disso. E quando, cara, eu busquei, sabe, e quando eu tive pessoas queimando ao meu redor, procure ter pessoas que amem a Jesus ao seu redor. Sabe? Então, se fosse pra dar uma dica principal, que pra mim foi o pontapé pra eu queimar por Jesus, não ter vergonha de falar o nome dele, procure pessoas que queimam. Se aproxime de pessoas que você sabe que estão mais à frente. Se aproxime de pessoas que você sabe que só vão agregar na sua vida espiritual. Foi isso que me constrangeu, ao ponto de eu olhar adolescentes queimando e falar, mano, eu preciso andar com essa rapaziada. Porque eles tiveram entendimento que eu não tive. E eu quero conhecer esse Jesus. Esse Jesus que no momento de adoração eles se entregam, eles se ajoelham, eles não estão nem aí porque o pessoal tá pensando ao seu redor. Porque quem conhece Jesus de verdade não sabe ser moderado. Quem conhece o Senhor de verdade... É um escandaloso amor. Né? É escandaloso amor, ao ponto da mulher, quando o Senhor fala dos 5 homens que ela teve na vida, dos 5 casamentos, a mulher no poço, ela sai correndo pra falar, venham conhecer o homem que falou o que eu tenho feito. Ou seja, ela não teve vergonha, porque ela teve um encontro sincero com o Senhor. Ou como perfume derramado, né? Exatamente. Então, busque ter um encontro sincero com o Senhor. E se você não sabe por onde começar, se aproxime de pessoas que tiveram esse encontro. Que você vai começar... Eles vão começar a botar fogo em você. Sabe? Você vai começar a queimar de amor pelo Senhor. E quando você conhecer Jesus de verdade, você vai começar a entender que, cara, tudo é perda.
Assim como o apóstolo falou, eu considero tudo como perda, eu considero tudo como esquerda, a fim de ganhar Cristo. Porque ele entendeu que muito mais do que se importar com aquilo que as pessoas na faculdade podem pensar com ele tem que se importar com aquilo que Jesus pensa a seu respeito. Então a pessoa começa a se mover em direção àquilo que o Senhor deseja. Porque quem tem amizade com o mundo é inimigo do Senhor. A palavra vai dizer isso. Mas aquele que é amigo do Senhor, inevitavelmente vai ter inimizade com o mundo. Agora, eu sempre comecei, depois desse tempo, a ter um pensamento de, cara, às vezes você tem medo de falar de Jesus, você tem preocupação em compartilhar daquilo que você crê, com medo do que as outras pessoas vão pensar, sendo que Jesus é a melhor mensagem que uma pessoa pode receber. Hoje em dia, infelizmente, pela cultura, a gente falar de Jesus parece que se tornou uma ofensa. A gente tem vergonha. Quando alguém menciona Jesus, a pessoa já fala, mas tirando religião, porque parece que ofende. Só que Jesus não é uma ofensa. Jesus é a melhor mensagem que alguém pode receber. Para muitos vai ser uma ofensa, mas Jesus é a melhor mensagem, sabe? Então entender que, cara, sendo bem franco, mano, Jesus fez muito mais por você do que as pessoas que você tenta agradar na sua faculdade, no seu colégio. Essas pessoas não morreram por você. Eu vou ser sincero. Essas pessoas que você tá tentando agradar, seja no ensino médio, seja na faculdade, daqui 2, 3 anos você nem vai mais estar falando com elas. Que é a vida, gente. A vida, ela tem esses rumos. Então, muitas vezes, a aceitação que você tá buscando, cara, você já é aceito em Cristo. A pessoa que devia te aceitar, e pelo contrário, ele poderia ter te rejeitado, não te rejeitou. A única aceitação que você precisava ter, você já tem. E Jesus é suficiente. Por isso que eu acredito que a função de você ter pessoas que mandam ao seu redor, amizade, seja na igreja, seja em outra comunidade, que você entende que vivem na mesma situação e estão queimando por Jesus, elas demonstram, cara, você não tá sozinho. Porque eu entendo, Jadiel, que isso que você passou, o que muito te fortalecia eram as amizades que você tinha. As pessoas cristãs que estavam lá, você compartilhava, olha, eu tô passando por isso na faculdade, mas eu também tô passando. Você se mantém firme, porque a gente entende o seu lado, a gente entende o que você tá passando, e você não se sente um estranho. Por isso que é importante ter pessoas na universidade. Porque vai chegar um momento que se você é uma pessoa que você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, né, claro, pelo contexto da sua vida, e você não faz por medo de desviar ou por algum outro motivo, você vai chegar um momento que se você um dia exercer um cargo de liderança ou o Senhor te chamar para um ministério, você não vai conseguir aconselhar alguém que tá tendo essa vivência. Porque você se absteve de enfrentar esse contexto. Você se absteve de enfrentar o mundo nesse sentido. Então, é muito importante a gente estar nesse contexto, tanto pra gente experimentar e poder aconselhar pessoas que vão estar passando por isso, sabe? Então, basicamente, 2 conselhos. Busque conhecer o Senhor de todo o seu coração e busque ter pessoas que já conheceram o Senhor, para que elas possam te direcionar ao caminho e te pregar o verdadeiro Cristo. O Jesus genuíno, Jesus de verdade na sua vida. E dessa forma, você vai aprender a ser uma pessoa mais posicionada, sabe? Porque chegou um momento que eu falei, cara, não tem como eu esconder. Não tem como, cara. Eu conheci o amor. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Mano, o evangelho é a melhor notícia que alguém pode receber. E por que a gente tem vergonha? Se muitas vezes, sabe, eu vivi uma situação em alguém próximo de mim que teve uma amizade e ele, sendo cristão, omitindo, vergonha de se assumir, ou sei lá, por algum outro motivo, não falou de Jesus para os amigos, chegou um momento que um dos amigos cometeu suicídio. E hoje ele fala, João, eu me arrependo, porque eu sei que essa vida um dia pode ser cobrada diante de mim. O Senhor pode cobrar de mim, porque eu tinha a mensagem que podia ter evitado aquilo. Eu conhecia a pessoa que podia livrar todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade. Por eu me omitir dessa verdade, alguém vai ter vai colher sérios frutos da minha omissão, sabe? Entender que quando você se omite, existem pessoas necessitadas que precisavam do seu apoio, mas por você ser omisso na mensagem, você deixou com que elas fossem levadas. Sabe? Que elas sucumbissem realmente. E isso é um zelo que eu tenho. Que enquanto eu estiver na minha faculdade, as pessoas que estão ao meu redor, ou até mesmo no meu trabalho, que enquanto eu estiver no meu turno, ninguém vai se suicidar. Ninguém vai ter... Eu não quero que as pessoas ao meu redor estejam passando por depressão, estejam passando por coisas ruins na minha vida. E eu ser tão omisso ao ponto de deixar com que essas pessoas estão caminhando para um destino de morte, sem eu ter coragem de abrir a minha boca para falar. Eu tive um professor, cara, e ele foi o meu carrasco, assim, nossa, foi muito complicado. E eu lembro que ele tinha fibromialgia, então dores intensas nas costas, ele andava com as pernas abertas. E aí, ele tava sempre com dor, vivia com remédios pra dor e tudo mais. E aí, teve um dia que ele reclamou que ele tava com muita dor, uma dor intensa e tal. E beleza, o dia passou, eu fui dormir. E eu acordei, acho que era umas 3 da manhã. E eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui e tal? E aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó. Durma menos para que alguém durma melhor. E eu, cara, mas como assim?
E eu lembrei daquele professor. Eu falei, cara, eu vou orar por ele. E aí eu, cara, comecei a orar. Cara, eu orei pela família dele e tal. No outro dia de manhã, nós tínhamos aula no laboratório com ele. Quando a gente chegou na universidade, cara, ele tava andando com as pernas retas, sorrindo. E aí uma aluna falou assim, professor, o que aconteceu com o senhor? Ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas eu tive a melhor noite de sono da minha vida. Aí ele assim, a gente, tá, mas como assim? Ele disse, não, porque 3 horas da manhã é o horário que eu levanto de madrugada pra tomar remédio. E essa noite eu não precisei. Eu dormi a noite inteira. Eu não sei o que aconteceu, mas eu dormi bem. E aí o Espírito Santo falou assim, ó, de novo, durma menos. Cara, para que você durma melhor. Então, é como você disse, o cristão, ele vai sofrer retaliações, ele vai sofrer ataque. Só que o nosso papel é não se omitir, mas é com sabedoria, com discernimento, cara, ser luz para essa geração. Então, é aquela questão, quando Maria ela derrama os perfumes, cara, ela tá adorando o Senhor, porque é escandaloso. Cara, perfumou a casa inteira, cheirou, fedeu. Cara, amar a Jesus exala perfume. Só que quando ela derrama, Judas pega e fala, não, você devia estar vendendo para os pobres. E aí a gente percebe uma verdade muito forte. Cara, é muito difícil você ver alguém entregando algo para o Senhor quando você sente que você não tem nada dentro de você. Quando aquilo que você carrega não serve para o Senhor. E aí começam as críticas. Então talvez as pessoas que retalham você ou que criticam você, elas estão sentindo o vazio ou elas queriam ter a mesma coragem que você tem. E, cara, e você não pode desanimar, você precisa continuar queimando, cara. Exatamente. Cara, quantas pessoas no nosso dia a dia pensam em suicídio? Se nós pudéssemos ler a mente delas, cara, e impedir e orar, né? Uma história que a gente pode observar é até a história de Davi e Saul. Davi, quando foi ungido rei, mesmo pequeno, que ele seria o próximo rei, em nenhum momento ele se achava. Em nenhum momento ele batia no peito, olhava pra Saul e falava, eu sou o futuro rei, tá? Aproveita aí que daqui a pouco você tá fora. Em nenhum momento. E Saul pegou raiva de Davi, não por Davi ser quem ele era, mas pelo que as pessoas falavam de Davi pra Saul. Então Davi, ele era aquela pessoa que, olha, beleza, Saul matou 5 mil, mas Davi matou 10. Davi matou 20. Porque o testemunho de Davi não era algo que ele se vangloriava, mas as outras pessoas olhavam aquilo e denunciava a falta de comprometimento com o Senhor de Saul, sabe? Então, muitas vezes é isso que rola. A gente, por se comprometer tanto com o Senhor, por você querer pregar o evangelho com ousadia, com coragem, pessoas não vão gostar, porque isso denuncia a frieza espiritual delas. Sim. Isso denuncia a falta de ousadia, isso denuncia a falta de amor, porque realmente você está entregando tudo, mas quando você vê, igual o exemplo de Judas, alguém que não tem nada para entregar, a pessoa normalmente vai sentir raiva. Porque é a reação natural do ser humano. Quando alguém evidencia o nosso pecado, nós queremos nos rebelar. E normalmente é isso que acontece. Exato. Cara, e a gente tava conversando um pouquinho antes, e aí uma das coisas que eu já conhecia você, porém, uma das coisas que me fez voltar a olhar para você foi o fator de que você tem ministrado muito, feito vários vídeos dentro das suas redes sociais, que é o seu Instagram. E aí eu queria que você falasse pra gente, cara, quando que isso começou e, cara, por que você tem investido tanto em pregar dentro do Instagram? Porque eu entendi no Senhor que é um ambiente missionário amplo. Sabe, a rede social hoje em dia ela tem um alcance que eu posso comunicar com alguém que tá do outro lado do mundo. Então, daqui a pouco, com o avanço da inteligência artificial, eu vou conseguir dublar meus vídeos em inglês. Em alguma outra língua, você vai poder falar na sua língua, uma IA poder traduzir para alguém, um chinês, um japonês, alguém que tá do outro lado do mundo poder entender. Então, foi algo que eu comecei a entender que anunciar o evangelho, né, não se resume ao púlpito, mas é uma prática diária. E se você usar todas as ferramentas que o Senhor colocou à sua disposição, na sua geração, no seu tempo, você pode alcançar muitas pessoas. Eu comecei recentemente, mas eu não sou uma pessoa muito apegada a números, só que porque a rede social, ela engana muito. Ela fez algo que pra nós é muito, parece pouco. Então, às vezes, a gente olha os grandes influenciadores, né? Que eles, você vai olhar lá um story, um vídeo, o cara fez 10 milhões de visualizações, 20 milhões, né? Milhares de pessoas. E meus vídeos, em média, batem 1.000 pessoas, 2.000, 3.000. E, às vezes, no início, dava aquele sentimento, poxa, Senhor, pouquinho. Só que aí o Senhor falou, bota 2.000 pessoas numa sala. Bota 3.000 pessoas aí, enche uma igreja inteira. Sabe? Você entendeu o tamanho que é, mano, 3.000 pessoas.
Eu, em 5 minutos gravando um vídeo, em 1 minuto, alcancei 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas. Então, entender que, cara, é um ambiente que a gente pode alcançar muitas pessoas, cara. E o Senhor tem me chamado. Então, qualquer ambiente que eu veja uma oportunidade de anunciar o evangelho, eu sinto uma responsabilidade que o Senhor confia. Porque, gente, a gente usa as redes sociais para tanta futilidade, para tanta coisa, muitas vezes para matar tempo. É algo que muitas vezes rouba o nosso tempo com o Senhor. Se a gente pudesse usar isso de uma forma onde paramos de ser tão consumidores e começamos a ser produtores de conteúdo, sabe? Porque, mano, existem pessoas que às vezes estão passando um dia ruim e porque apareceu um vídeo seu, já melhorou o dia dela. Uma pessoa que tava tendo crise de ansiedade, viu um vídeo seu, mano, o Senhor falou comigo, sabe? Você falando de Jesus, uma pessoa às vezes, pô, vou visitar uma igreja. Por quê? Ah, porque eu vi um vídeo no Instagram. Quantas testemunhas às vezes a gente vê de pessoas que foram pra igreja porque viam um story, foram conhecer, se aproximaram de Jesus porque viram uma publicação no Instagram. Aí aqueles famosos testemunhos, como é que tu se converteu? Ah, porque eu vi um vídeo no Instagram. Ah, como é que tu conheceu Jesus? O pontapé inicial foi um story que eu vi de alguém compartilhando a palavra ali em 10, 30 segundos. Então, o meu combustível, a minha motivação é entender que se eu tenho um determinado público de seguidores nas minhas redes, o Senhor confia que eu anuncie a mensagem do evangelho para essas pessoas. Esses dias a gente fez uma célula ali fora, no pátio da escola. E aí, a gente é um colégio cristão e a gente tem pessoas que não são cristãs, mas também de várias denominações. E aí eu fiz a seguinte dinâmica com eles. Eu falei, eu vou contar até 3 e eu queria que você gritasse pra mim, bem alto, pra todo mundo ouvir o nome da sua igreja. Cara, e aí eles pegaram e gritaram Batista, né, Shalom, Assembleia e assim por diante, né, Presbiteriano e foi. E aí eu falei, cara, muito bacana. Então a gente sabe que todo mundo aqui, cara, tem uma igreja pra pertencer, isso é muito legal. Mas eu não entendi de quem é quem. Alguns nomes eu não consegui entender direito, porque era, cara, muito nome diferente. É um pouco confuso. Eu sei que vocês vão na igreja, mas eu não tô entendendo a mensagem de vocês. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês, quando eu gritar 3, que vocês digam qual é o nome do Senhor e Salvador de vocês. E eu falei, 1, 2, 3, e eles gritaram, todo mundo ao mesmo tempo, Jesus. E aí, cara, todo mundo conseguiu entender, porque saiu uma só voz, né? Ficou muito bacana. E aí, e é muito legal porque, cara, o que a gente precisa entender é que maior do que a sua instituição, a sua denominação, cara, é a mensagem que nós estamos carregando. Sim. Então, cara, que bom que você faz dancinhas e piadas para evangelizar. Isso é interessante. Talvez você um dom, né? Você tem atraído algum tipo de público. Mas, cara, que você comunique a mesma mensagem. Se você vai para uma universidade, cara, que você comunique uma mesma mensagem. Cristo Jesus, cara, ele vive, ele reina para todo sempre. E outra coisa, cara, né, o texto bíblico é bem claro, né? Estes sinais, eles acompanharão todos aqueles que creem. Então, existe uma evidência de quem é cristão. Não apenas na sua mensagem, porque a mensagem ela é uma só, mas o perfil daquele pregador. Cara, o amor que ele tem por almas, é a manifestação do Espírito Santo. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que continuar orando e continuar buscando é por uma geração cada vez mais sedenta. Cara, uma geração que cada vez busque mais a presença de Deus. Claro. É questão também que a expansão do reino só vai acontecer quando a igreja começar a entrar num senso de unidade. Porque quando chegar um momento que, pelo menos aqui no Brasil, a igreja começar a ser perseguida, ninguém vai perseguir você por você ser de uma denominação. Vão perseguir você porque você é servo do Senhor Jesus. Então aí todos vão ter que entender que, independente se o cara é da Presbiteriana, Assembleia, qualquer outra igreja, eles estão sendo perseguidos pelo mesmo motivo, pela mesma razão, que é o Senhor. Tanto que o Escape, ele é um movimento interdenominacional. O que significa? Não existe uma igreja por trás do movimento. Existem pessoas que têm acompanhamento em suas comunidades, mas não é uma igreja que financia, patrocina ou carrega o nome do Escape. E a coisa mais linda que eu acho é que as pessoas da nossa equipe de apoio são de diferentes denominações, sabe? São pessoas que estão em congregações diferentes, em igrejas diferentes, mas estão lá pelo mesmo motivo, pelo mesmo propósito. E como vai ser bom quando um dia a igreja como um todo entender essa unidade e nós, talvez, um dia podemos voltar a ser como a igreja primitiva, que era unida, que não existia divisão, sabe? Que muitas vezes a gente se afasta por aquilo que nos difere, mas não nos aproxima por aquilo que nós temos de pensamento em comum, que é o Senhor. Eu lembrei de uma história agora, você falando dessa questão da unidade, né?
E, cara, tudo dentro da universidade essa é o cerne do evangelismo, né? Tudo é pretexto para você gerar o contexto do evangelho. E aí, eu lembro que, cara, teve um período que o movimento escape, ele tem esse nome porque era para ser um escape do universitário no intervalo dessa realidade pesada para um ambiente espiritual. E aí a gente teve durante um bom tempo, eu não sei se é ainda hoje, uma portinha era o nosso símbolo. Não sei se tem hoje como logo, acho que não, né? Não, hoje não tem como logo. Nós tínhamos uma porta, e aí, cara, teve um período que do outro lado da universidade, ali da FURB, eles têm uma balada lá. E aí teve uma época que eles colocaram o nome da balada. Ainda tem lá, né? E a logo da balada era Escape. Cara, era a nossa logo. E eu fiquei doido, cara. Só que, tipo Satanás ardiloso. Furioso, cara, não tinha o que fazer. E aí, eu tinha que ministrar no Escape aquele dia. Eu fui a camisa, portinha na nuca, toda aquela coisa. Chegou, era umas 6h30, 7 horas. Chegou um cara, ô, mano, trabalha no Escape? Eu olhei pra ele e falei, cara, trabalho no Escape. Pô, mano, sabe como é que é ali o rolê pra acontecer? Não, a gente vai fazer um esquenta diferente antes. Ele esquenta? Eu falei, a gente vai fazer um esquenta ali no bloco I da FURB pra depois a gente vir pra cá. Sério, cara? Sério? Mas por quê? Mano, estratégia do presidente. A gente fechou. Beleza. Cara, deu 8 e pouco, era horário de intervalo, chegou o brother lá. Ele olhou assim, os caras com o violão tocando, falou, mano, tu não disse que ia acontecer um esquenta? Eu falei, não, mas calma aí que você vai perceber o esquenta. Cara, resumidamente, a gente começou a pregar. Cara, aquele bicho, ele aceitou Jesus naquele dia. Ele falou, eu não vou mais pra balada. Por quê? Cara, eu encontrei Jesus. Rapaz, você foi frio calculista pra esse cara, Só que, cara, eu orei tanto, que o cara que tinha a balada, ele foi embora da cidade e agora eles trocaram o nome. Infelizmente tem uma balada lá ainda, mas não é com o mesmo nome, então de nada pra vocês. Obrigado, porque chegou um momento que eu vi, quando eu abri essa balada lá, eu comecei a olhar, meu Deus, vou confundir, cara. Vão confundir a gente. Cara, são coisas muito, muito malucas que acontecem. Mas, cara, eu te trouxe aqui justamente para que não apenas saísse da minha boca, mas de um jovem que tá dentro da universidade falar, cara, é possível viver em santidade, cara, é possível falar de Jesus dentro de um ambiente como esse. Quando a gente fala de universidade, todo mundo pensa, cara, lá é lugar do diabo. Não, peraí. Cara, tudo que foi criado nessa terra começou primeiro em Deus. As maiores universidades, cara, existiram primeiro em Deus e a gente precisa estar nesse sangue. E outra, né? Jesus não ficava na sinagoga, não. Sinagoga, ele ia lá no sábado porque era da cultura judaica, mas ele tava mais na rua. Ele tava mais nos cantos que ninguém queria entrar. Onde os fariseus e os líderes religiosos jamais iriam. Jesus sempre está nos lugares onde as pessoas que se dizem conhecer a Deus não querem estar. Sim. E isso é muito impressionante, sabe? Então, o Senhor, ele está onde ninguém mais quer estar. E isso é muito forte. E a gente tem que começar a orar ao Senhor, de pedir um coração que deseja estar nos lugares que ele quer estar. Se às vezes o lugar que ele quer estar é um lugar mais humilde, que talvez, sei lá, é uma sala que não tem ar-condicionado, que onde tem um povo que às vezes é meio marginalizado, que não é aceito, ou estar na sala com ar-condicionado, com o povo popular, o povo que tem amizade com todo mundo. O Senhor quer que você esteja no lugar onde as pessoas menos querem estar. E era isso que ele fazia. Então, não podemos nos prender na nossa bolha gospel, porque não é isso que o Senhor espera de nós. O evangelho não está restrito apenas às 4 paredes de um templo, onde nós nos reunimos para contemplar a presença e adorar o Senhor. Mas ele está nos ambientes onde a igreja muitas vezes negligencia de estar. E, cara, que essa venha a ser a nossa essa oração, né? Cara, que a gente venha estar disponível, né? Que a nossa maior agenda venha a ser fazer a vontade do Senhor, né? Que o nosso maior crime venha, cara, buscar demais a presença de Deus, né? João, obrigado por estar com a gente, tá? Obrigado por abrir o coração e contar Eu que agradeço. Um pouco daquilo que o Senhor está fazendo. E, gente, quando é que acontecem os escapes? Os escapes, eles nesse semestre. Então, se você quer acompanhar mais o escape de perto, vai no Instagram, @movimentoescape, tá? Lá a gente sempre publica as informações. Normalmente de semestre para semestre varia o dia, porque dependendo da carga das horas das aulas e tal, a gente altera o dia. Mas normalmente esse semestre agora está sendo todas as quartas-feiras, no período matutino às 9h10, no bloco da ETEV, tá? No refeitório da ETEV. Tem um videozinho lá no Instagram que mostra o caminho. E no período noturno acontece às 8h10. É sempre no período do intervalo
que normalmente é o programado da universidade, que é definido como o horário ideal para fazer o intervalo. Então, se você é universitário, você é aqui da região de Blumenau, ou você é estudante da FURB e não sabia que existia, cola com a gente, é um momento muito precioso que a gente tem pra gente levar a mensagem do evangelho e falar de Jesus pras pessoas e aprender mais do Senhor também. E ver que existem pessoas também que são cristãs, que buscam o Senhor, estão no mesmo ambiente que você e você não está sozinho. Fechou? Isso. Então, segue lá as redes sociais, @Movimento Escape. Também segue o João, ok? É @João Pedro? @o João PRB. PRB. Ai, chique. Ok? Mas se colocar João Pedro lá, acho que já aparece. Perfeito. E, gente, se você assistiu esse episódio inteiro, cara, é impossível você não perceber a paixão que nós temos pelo reino de Deus e, cara, por espalhar e viver a grande comissão. Então, envia esse vídeo para alguém, comenta aqui, cara, se você quer participar do Escape, se você quer abrir uma célula dentro da sua universidade, dentro da sua escola, que nós estamos à disposição, ok? Muito obrigado por ter acompanhado a gente e até o próximo episódio. Valeu! Falou!